tarde. Vamos então iniciar e honrar os trabalhos desta tarde, o programa proposto para estas jornadas, e começamos precisamente com uma viagem da Revolução Industrial à Revolução Digital. Verdadeiro timoneiro que nos vai conduzir neste itinerário reflexivo será o Dr. Fernando Ilharco, a quem desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco esta tarde. Agradeço-lhe em nome do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Recordo que o Dr. Fernando Ilharco é professor investigador da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, é um estudioso de temas ligados à informação, à tecnologia, é também investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura e também autor de diversas publicações neste domínio. Destaco apenas títulos como A Questão Tecnológica e também A Filosofia da Informação. Dr. Fernando Ilharco, estamos ansiosos então para que nos conduza nesta reflexão em direção à revolução digital. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, o amável convite que recebi, e queria dizer à audiência e a quem me convidou que é uma honra muito grande poder estar aqui convosco a partilhar algumas reflexões à volta de um tema tão desafiante e tão novo e inovador como é a nossa vida transformada por uma nova tecnologia digital. Eu vou só levantar-me porque vou utilizar alguns slides para afirmar. É importante falarmos um bocadinho da Revolução Industrial à Revolução Digital. A minha primeira ideia, porque também não temos muito tempo, ao trazer esta fotografia, é tentar sugerir-vos que possamos compreender a Revolução Digital, o ambiente comunicacional em que nós, hoje em dia, vivemos, exatamente como um ambiente. A Revolução Industrial criou um novo ambiente e a Revolução Digital, a Revolução Tecnológica, que nós hoje em dia presenciamos, está a criar um novo ambiente. Tal como o mar, a água é um ambiente que nós facilmente percebemos quando lá mergulhamos, nós não percebemos, ou percebemos com mais dificuldade, o ambiente em que vivemos. Nós percebemos quando não o temos, quando experimentamos outro ambiente. Como o peixe, que só percebe o que é água quando é pescado. Mas aí já é um bocadinho tarde, não é? Ora bem, nós por isso estamos hoje em dia num ambiente digital, de ecrãs, de informação digital e de solicitação constante. Eu queria começar esta nossa conversa lendo-vos uma pequenina passagem de um livro publicado há pouco tempo, há uns 2 ou 3 anos, uma história da civilização ocidental. O livro foi publicado pelo historiador francês Jacques Barzun. O livro chama-se Da Alvorada à Decadência, 500 anos da civilização ocidental. Claro, o título é um bocado provocatório também para vender livros, mas é de facto um manual muito, muito interessante. Faz uma história do Renascimento até à atualidade e tem uma particularidade para um livro de história, é que não termina na atualidade. Lá para a página 700 e muito já vai no século XXIII. E então, às tantas, diz ele, as massas, por essa altura, fins do século XXIII, já não sabiam ler nem contar. Mas estes cidadãos menos capazes não eram de modo algum bárbaros. Contudo, proporcionar-lhes qualquer tipo de escolaridade era um esforço inútil. O facto tinha sido provado em finais do século XX. Alguns defendem agora que a culpa era da escola e não dos alunos. Contudo, quando os próprios professores declararam que era impossível ensinar as crianças, o movimento da sociedade para a desescolarização persuadiu rapidamente toda a gente dos seus pontos de vista. Bem, isto pode ser um bocadinho exagerado, mas quem já está no século XXIII está mais à vontade para dizer este tipo de coisas. Mas é um pouco o que nós sentimos hoje em dia. Eu trazendo aqui um testemunho do ensino, noto isso de ano para ano nos alunos que começam a licenciatura. Quando aqui há 1 ano ou 2 disse a um conjunto de alunos de uma cadeira, este é o livro obrigatório da cadeira, a pergunta do que estava na primeira fila é, mas temos que o ler? Ler um livro, de facto, está cada vez mais difícil. E, obviamente, não é por causa das pessoas e do ser humano.
é por causa do ambiente onde nós estamos. Os livros também se veem cada vez mais. Por isso é que têm cada vez mais índices, cada vez mais títulos, subtítulos, imagens, tabelas, etc. Mas isto não depende das pessoas, depende de facto do ambiente informacional onde nós estamos mergulhados. E o que é que a informação faz? Nós já lá vamos ver, mas entretanto eu queria só fazer uma breve resenha do impacto que a Revolução Industrial teve na nossa sociedade, para, comparando, podermos pensar um bocadinho sobre o impacto que pode ter, que está a ter a Revolução Tecnológica Digital. Isto é um desenho da Enciclopédia Britânica. Se nós formos ver Revolução Industrial na Enciclopédia Britânica, damos de caras com este desenho de uma máquina a vapor. Ao contrário do que talvez a maioria de nós pensa, ou foi ensinado, a máquina a vapor não foi inventada em Inglaterra no século XVIII, foi inventada na Grécia Antiga no primeiro século depois de Cristo. Parece por um senhor chamado Heron, que era um inventor, um estudioso, etc. E às tantas inventam uma coisa deste género. Temos toda a história em vários livros, nomeadamente online, neste link da Enciclopédia Britânica. Isto é uma coisa interessante porque é uma tecnologia muito simples, de água a ferver, subindo por 2 tubos, com a esfera roda de um lado para o outro. Para que é que isto serviu na Grécia Antiga? Para nada. Serviu para as criancinhas andarem à volta da fogueira, à volta da roda, a divertirem-se, a brincar, e curiosamente serviu para atrair turistas para a Grécia. Enfim, o que já não foi mau. Esteve assim 1700 anos, até que em Inglaterra, no século XVII, alguém resolve colocar a máquina a vapor em cima de uma carroça. Resolve utilizar a energia da máquina a vapor para alguma coisa que não seja apenas divertimento. Para fazer uma carroça andar mais depressa. Ou para fazer um barco andar mais depressa. Utilizar esta energia. A ideia já lá estava. Não era ainda ao tempo certo. As pessoas não tinham visto o que fazer daquela energia. Diz-nos Victor Hugo nos Miseráveis: nada tem tanta força como uma ideia cujo tempo chegou. Uma ideia cujo tempo chegou. E o tempo da máquina a vapor, a energia da máquina a vapor, chega de facto o seu tempo em Inglaterra no século XVIII. Colocada sob uma carroça, vem dar os caminhos de ferro e vem dar os automóveis mais tarde, sob um barco os transportes fluviais. E vem dar isto sobre o quê? Sobre uma sociedade de base agrícola. As pessoas viviam da agricultura. Fazendo curta uma história longa, nós vemos no século XVIII, chega a máquina a vapor. E a máquina a vapor é introduzida numa cidade de base familiar e que vivia da agricultura. As pessoas viviam em pequenas aldeias, em pequenas comunidades, e viviam do que a agricultura lhes dava. O gado, a terra, etc. E trocavam entre si os produtos nas feiras locais. E o comércio e a vida limitava-se a isto. Subsistir o melhor possível, tirando o melhor partido possível das condições atmosféricas, e trocar os produtos entre si. Quando chegam os novos caminhos de ferro, os novos transportes fluviais, em que no mesmo dia eu posso ir não apenas a 10 ou 20 km ao lado da minha aldeia, mas a 50 ou 100, rapidamente começam a surgir novas práticas de produção e novas práticas alimentares. Porquê? Porque subitamente alguém nota que se eu vender as batatas que faço ou o leite que gero na minha família, na minha casa, não na minha aldeia, mas na aldeia ao lado, vendo-os mais caro. E noutra aldeia vendo ainda mais caro. E curiosamente, nessa aldeia onde eu vendo o meu leite mais caro, lá as batatas são mais baratas. Eu passo a comprar, não num raio da minha aldeia, mas num raio de 50 ou de 100 km, os produtos mais baratos, nos locais onde são mais baratos, e vender onde são mais caros. E como nestas coisas de gerar lucro e de melhorar as condições de sobrevivência, a imaginação dos homens não param, rapidamente surgiram aqueles que se tornaram especialistas não em produzir, mas em transacionar. O empreendedor vai às casas das várias famílias e pergunta-lhes e contrata a sua produção. Em vez de venderes no mercado local, da feira local, eu vendo por ti. E pago-te exatamente o preço local. E eu vendo onde é mais caro. Surge o empreendedor, o comerciante, que passa a trabalhar para crescer e não para subsistir. Para crescer e não para subsistir. Surge este primeiro sistema de coordenação, é o chamado Putting Out System, em que um empreendedor coordena a atividade das famílias. Se a atividade de uma família já é difícil de coordenar, temos a atividade de várias famílias, é praticamente impossível. Daí surge o segundo sistema, que é trazer as famílias todas para o mesmo espaço geográfico. E surge o Factory System. No Factory System há uma concentração de pessoas, de tecnologia, de meios de produção, de autoridade, e surgem os ajudantes.
os ajudantes do empreendedor e começa a surgir a nova pirâmide organizacional, que é aquela onde ainda nós hoje em dia vivemos. Isto dá-se em 100 anos. Em 100 anos, 80% da população da Europa Ocidental, da Europa em geral e da América do Norte, deixa de viver no campo e passa a viver em cidades. Em 100 anos. Fins do século XVIII a fins do século XIX, 80% da população da Europa e da América do Norte muda radicalmente o estilo de vida. Deixa de viver do que produz e passa a viver da relação de trabalho que tem com o outro. E mais 100 anos mudamos outra vez. Nós hoje em dia vivemos afogados em informação. Não já em tecnologia industrial, na relação direta com a terra e com os bens, mas intermediados por uma tecnologia de informação. De ecrãs, as sociedades transformam-se cada vez mais em polos de informação. Isto é uma fotografia de Times Square, em Nova York, o sítio onde há mais ecrãs públicos constantemente ligados em todo o mundo. E o que é que este ambiente informacional faz? Reparem, eu introduzi aqui rapidamente o impacto da tecnologia industrial, da máquina a vapor, daquela tecnologia tão simples que transforma a sociedade, para nós podermos comparar de alguma maneira, pensarmos e explorarmos o tipo de impacto que pode ter os computadores, os telemóveis e toda esta nova tecnologia. Toda esta nova tecnologia numa cidade. Nós sentimos no dia a dia que as coisas mudaram e continuam a mudar muito. O que é que a informação faz? Dizia o Prémio Nobel Herbert Simon, que é óbvio que faz a informação. Consome a atenção das pessoas. Consome a atenção das pessoas. Por isso, na sociedade da informação, ninguém tem tempo. Porque na nossa atenção está sempre a ser consumida, captada, solicitada por N solicitações. N. Nós estamos a todo momento a ter a ser solicitados para ter interação com telemóveis, com computadores, com televisão, com isto e com aquilo. Constantemente. O ecrã é um dos fenómenos mais visíveis da contemporaneidade. Nesta nossa conferência preparei já estes PowerPoints porque era óbvio que teríamos em conferência ecrãs, computadores, PowerPoints, etc. Faz parte hoje em dia da maneira como nós trabalhamos, mas em casa, por exemplo, na televisão, a famosa série da adolescência, Morangos com Açúcar, que já vai no 7ª ou 8ª série, que gera, não é apenas entretenimento, gera maneiras de pensar, maneiras de cultura, maneiras de atuar. Esta série, Os Morangos com Açúcar, por exemplo, gerou uma banda musical que existia na série, que era os Desert, e teve tanto sucesso na série que passou a existir na realidade. E encheu o pavilhão Atlântico. Uma série de músicos que eram músicos, que eram atores. Dizia o pensador francês Jean Baudrillard que estamos numa época em que a televisão não imita mais a vida. É a vida que imita a televisão. É a vida que imita a televisão. Como na narrativa da publicidade, na narrativa das telenovelas, na narrativa do sucesso, na narrativa que hoje em dia temos de ser todos muito magros, temos muita saúde, etc. Há narrativas globais, narrativas mediáticas, a narrativa da publicidade, do consumo, das marcas globais, que criam modelos e maneiras de ser, não é, que estão antes do nosso próprio pensamento. O apelo sensorial, uma representação de Tóquio, em tudo muito semelhante à que há bocadinho vimos de Nova Iorque, histórias globais, Princesa Diana em revistas do todo o mundo. Típico da nossa época é as histórias serem globais. Aliás, quando se diz que na nossa época, na época da informação, acabaram as grandes narrativas. Em rigor, mais verdade será ao contrário. Estamos todos numa grande narrativa que é precisamente a narrativa da globalização. É uma narrativa poderosíssima que marca hoje o encadear das várias ações de todos nós. E essa é uma narrativa informacional. 40% da população mundial viu em direto o funeral da Princesa Diana. 40% da população mundial. Uma história, enfim, que veio por todo o mundo. Mais ecrãs. Dizia o teórico canadiano Marshall McLuhan, falecido em 1980, que foi um teórico muito cedo, começou a pensar no impacto substantivo da tecnologia de informação na nossa sociedade. Aliás, ele foi consultor da Comissão das Comunicações Sociais do Vaticano nos anos 70. Dizia ele que nós vivemos num ambiente de informação eletrónica que é tão imperceptível para nós
como a água é para um peixe. Como a água é para um peixe. Os mídia, as tecnologias, são meios de nos estenderem e alargar para o meio ambiente. Um ponteiro laser estende o meu dedo indicador. E estendendo, evita que eu tenha que andar a apontar. Mas proporciona que eu e todos nós utilizamos ponteiros deste género, possa andar com os slides para trás e para a frente e aponto de uma maneira que substitua aquilo que eu tenho que fazer. E todas as tecnologias são extensões ou substituições. Estendem os meus sentidos, estendem as minhas capacidades. Por exemplo, uma roda pode ser considerada uma extensão do pé, a pele é estendida pela roupa, o livro é uma extensão da memória, é uma extensão da visão, os circuitos elétricos, a internet é uma extensão do nosso sistema nervoso, das nossas capacidades de comunicação, etc. Numa passagem de um dos livros de McLuhan, no meio é uma massagem, diz ele que os mídia alteram ambientes e provocam em nós rácios de percepção específicos. A extensão de qualquer um dos nossos sentidos altera a maneira como nós pensamos e agimos, a maneira como nós compreendemos, percepcionamos o mundo. Quando os rácios de percepção sensorial mudam, o homem muda. E a tecnologia digital está a alterar as estruturas de atenção e de percepção, que é uma alteração que se coloca, obviamente, antes da interpretação. Os mídia mais potentes da história da humanidade, ainda segundo McLuhan, em termos de extensão e de alteração dos ambientes. O domínio do fogo, que estende, segundo McLuhan, a capacidade humana de criação, de gerar novos mundos, de mudança. As roupas, uma extensão da pele. Nós sabemos que as roupas não são mais apenas uma extensão da pele, são uma extensão da pele, são uma extensão da identidade, são uma extensão da minha personalidade. A roda, uma extensão do pé, a alavanca, uma extensão da força, o alfabeto fonético, uma extensão da linearidade, da sequencialidade, uma extensão da visão e uma extensão da lógica, com imensas consequências em termos da nossa civilização, que agora, com a tecnologia digital, essas consequências de linearidade e da lógica estão um pouco a ser revertidas a favor do equilíbrio sensorial diverso, que já vamos falar um bocadinho mais à frente. A espada, uma extensão do braço, a imprensa, um acentuar da lógica visual, sequencial, da lógica individual também. Uma das consequências da escrita na sua criação de livros é criar leitores. E uma consequência do leitor é criar seres independentes, que pensam por si próprios, que são individualistas e que se tornam responsáveis. Por isso é que nunca os tiranos e os grandes poderes obscuros do mundo gostaram de quem lesse. Porque uma das consequências de ler é começar a pensar por si próprio. O telégrafo, precursor do telefone, que é uma extensão da voz, uma extensão da audição. A luz elétrica. A luz elétrica é uma extensão do dia pela noite dentro. A luz elétrica termina com o regime natural do dia e da noite. E reparem, só em 10º lugar, claro que isto é um top 10, assim, figurativo, muito forçado, aparece a rádio e a televisão. Mas nós podemos olhar para todos os mídia que nós usamos hoje em dia e para os perceber não de um ponto de vista apenas instrumental, mas de um ponto de vista ambiental. O que é que eles transformam na nossa ação? Podemos falar um bocadinho, por exemplo, do telemóvel. Uma das formas de ver o telemóvel como ambiente é vocês pensarem naquelas alturas, espero que não tenham sido muitas, em que perderam o telemóvel. É nessa altura, quando perdem o telemóvel, que vocês ficam a saber o que é um telemóvel. O telemóvel são todas as possibilidades de contactarem e serem contactados. É toda a memória, toda a relação que vocês têm no telemóvel. Na Faculdade de Ciências Humanas da Católica, que há uns anos, eu orientei uma investigação sobre o telemóvel como extensão. E dessa investigação fez parte de um trabalho empírico que era estudar a vida de pessoas, como qualquer um de nós, durante um dia inteiro sem telemóvel. Foi preciso arranjar 6 voluntários para viverem 24 horas sem telemóvel. Não foi fácil, obviamente. Um deles não conseguiu, violou as normas da experiência. E todos os outros se prepararam para esse dia como se fossem para a Lua. Não é? É isso mesmo, é mudar de ambiente. O telemóvel não é de facto um livro, é uma extensão da nossa dimensão física e da nossa dimensão psicológica. O telemóvel estende a nossa voz, estende a nossa mobilidade, transforma a nossa habilidade.
é uma extensão também do nosso corpo, através da moda, da postura, dos nossos sentidos, do toque, do ouvido, da visão. Indiretamente pode também sugerir o cheiro e o paladar. É uma mediação física do tempo e do espaço, transforma a ação a nossa ação pessoal em termos físicos, mas sobretudo é uma extensão psicológica. Altera a nossa conectividade e acessibilidade, transforma o diálogo. O telemóvel proporciona a ideia de podermos estar em contacto perpétuo com as pessoas, em contacto perpétuo. E um dos fenómenos mais interessantes deste contacto perpétuo é, no fundo, por exemplo, as pessoas que têm muito tempo o telemóvel desligado torna-se suspeito. E as pessoas que estão em contacto perpétuo, que sempre estiveram em contacto perpétuo, como os jovens que hoje em dia têm 14, 15 ou 16 anos, nunca experimentaram outro ambiente. Eles têm, por exemplo, um tipo de capacidade de antecipar o que é que o outro quer, o que é que o outro está a pensar, que em alguns momentos é absolutamente notável. Não é apenas as mensagens. Acontece alguma coisa que eles estão a ver na televisão, ou estão a estudar, ou qualquer coisa, e recebem um toque, e já sabem que é o Francisco, a dizer que também viram, mas que acham que não sei o que, tal. Parece que é uma espécie de telepatia. Porque estão habituados desde sempre a essa experiência constante e grupal. Algum tipo de entidade grupal, de experiência grupal, está a ser desenvolvido com estas novas tecnologias. Por exemplo, os tarifários das Vodafones, TMN ótimos, de SMS ilimitados que a juventude utiliza. Está também relativamente provado que esse tipo de tarifários tem uma influência interessante na modelação das relações sociais entre os jovens. É muito difícil um jovem ter amigos de outro tarifário, porque os amigos desenvolvem-se no contacto perpétuo constante. Portanto, se eu estou a simpatizar muito uma pessoa, mas ela, em vez de ser MOS, é extreme, não vale a pena. Cada um está no seu caminho. É interessante, são fenómenos deste género, de expressividade e de conectividade. É também o telemóvel uma expressão da minha identidade. É uma expressão da segurança, não é? Nós sabemos que uma pessoa estar com o telemóvel ou fingir que está a telefonar, aliás, os telemóveis agora têm um botãozinho para ativar, chamada falsa, dá uma sensação de segurança a quem está com o telemóvel e aos outros. Há mais alguém que nós não sabemos que está do lado de lá, que está ali na situação, não é? Diz o filho ao pai: vou ver o Benfica Porto. Cuidado, que isso há lá sempre problemas e não sei o que. Pai, mas eu quero mesmo ir ver, os amigos vão todos ver. E diz o pai: está bem, vais, mas levas o telemóvel. Não é? Já está tudo mais seguro, tudo mais resolvido. Group belonging, pertencer a um grupo. E depois a emoção. O telemóvel é, de facto, uma expressão da minha personalidade, da minha identidade, do meu ser comunicacional com os outros. Como dizia o Sr. Bispo Dom Manuel Clemente, a comunicação como base, como ontologia, não apenas como instrumento. E essa é que é a questão. É que estas tecnologias mudam a forma como nós comunicamos. Portanto, mudam o tipo de ser que somos com os outros. O tipo de ser que somos com os outros. Por isso, é que talvez não nos devamos admirar tanto quando aqui há uns 2 ou 3 anos os telejornais abriram com uma cena de pancadaria no Liceu Carolina Michaelis, no Porto. Uma aluna lutava com a professora, porque a professora lhe tinha tirado o telemóvel. Claro, estava na aula, não devia estar ao telemóvel, obviamente. E, fazendo parênteses a todos os desenvolvimentos de má criação que houve naquele episódio, uma coisa também deve ser ponderada. Um telemóvel não é um livro, não é uma revista. A menina não devia estar ao telemóvel, mas tirar um telemóvel é como tirar uma parte dela própria. Não é tirar um livro, não podes agora estar a ler, não podes agora estar a folhear o jornal. Portanto, ela, quando fica ao telemóvel, se calhar o telemóvel era a sua manifestação de independência e de personalidade mais importante que ela tinha desenvolvido até aquela altura. Não é? A rapariga, como se costuma dizer, passou-se. O episódio todo continua acessível. Podemos ir ao site damotelemóveljá.com. Está lá a história toda. Ora bem, portanto, e são esta forma como os mídia nos estendem os computadores, os telemóveis, os SMS, estão em voga agora por causa das revoluções nos países árabes, manifestações aqui e ali. É esta comunicação constante que altera a forma como nós estamos uns com os outros. E altera as nossas estruturas de percepção e altera as nossas estruturas de atenção. É um ambiente informacional de interação
Reparem que a comunicação tende a ser toda ela mediada por tecnologias. Nós estamos face a face com ecrãs. Nós, em rigor, quando falamos com alguém ao telemóvel, é um processo imensamente complexo. Nós falamos para uma máquina, sinais elétricos são descodificados, depois habituamos-nos. Mas isto tanto é assim que a primeira vez que falamos com alguém ao telemóvel temos dificuldade em reconhecer a voz dessa pessoa como a voz que estamos a ouvir. Depois habituamos a isso. Isto é interessante porque é uma comunicação diferente. O face-a-face está a ser substituído pela comunicação mediada. Pela comunicação mediada. Isto pode ser muito interessante para o tipo de preocupações que temos todos nós. Abre muitas possibilidades, sem dúvida, mas também muda muitas outras. Nós podemos ver que, no limite, quem mais comunica digitalmente não comunica face a face com ninguém. Isto tem que ter algumas consequências. Dizia o Jean Baudrillard que os mass media eletrónicos têm a não comunicação como a sua essência. Na sua maior radicalidade, ficamos todos ligados constantemente com SMS e nos jogos e na PlayStation e não interagimos diretamente com ninguém. McLuhan, quando nos diz o meio é a mensagem, esta fase tão polémica e às vezes difícil de se compreender na sua profundidade, quer no fundo dizer isto, que a mensagem de cada meio, a mensagem do telemóvel, a mensagem do ponteiro laser, a mensagem do computador portátil, do iPad e deste da Amazon que foi lançado ontem, é a transformação que provoca na sociedade. Isto significa apenas dizer que são as consequências sociais e pessoais de cada mídia, de cada tecnologia, ou seja, de cada extensão de nós próprios, que resulta numa nova escala que é introduzida no nosso dia-a-dia. Isto é que é o fundamental. Perceber bem um telemóvel não é perceber as funções que tem, nem as fotografias que tirem, nem a capacidade que tem de memorizar isto ou aquilo. É o que é que muda na minha vida com a chegada do telemóvel. Isso é que é a mensagem. A mensagem da televisão não é por nenhum programa de televisão. É a sociedade que resultou da introdução da televisão. Portanto, é um pensar muito mais social, humano e substantivo do que a mera instrumentalidade. As sociedades, dizia também McLuhan, sempre foram mais modeladas pelos mídia, através dos quais o ser humano comunica, do que pelo conteúdo das comunicações, do que propriamente pelo que andamos a dizer. É muito o contexto e as condições do que andamos a dizer. Nós criamos, modelamos as nossas tecnologias, os nossos instrumentos, os nossos mídias, e depois eles transformam-nos a nós. Ninguém hoje pode viver sem telemóvel, porque o mundo onde vivemos pressupõe que as pessoas têm telemóvel, que têm e-mail, que têm acesso à internet. Dizia também eu no outro dia aos alunos da licenciatura que são os melhores para nós aprendermos alguma coisa. Eles não se esqueçam que aqui há 10 anos, nem tanto, há uns 10 anos em Portugal, a maioria dos computadores não estava ligada à internet. E dizem Deus, então para que é que queriam os computadores? Habituamos, isto transforma-nos, não podemos viver sem ela. Não é tanto, talvez não seja tanto a necessidade que faz a invenção, mas é o ser humano que inventa e depois se habitua a essa invenção. E a invenção passa a fazer a necessidade. Criamos um ambiente novo. Nós hoje em dia vivemos num chamado ambiente acústico. O ambiente acústico é o ambiente revolucionário da era digital. Nós todos somos os herdeiros da tradição cartesiana, da tradição da lógica, da linearidade e da sequencialidade. Todos somos leitores de livros. O ambiente em que nós vivemos é um ambiente em que fomos educados, é um ambiente visual, da ordem, da esquerda para a direita, da sequência, da linearidade, do uma coisa atrás da outra. Não é mais o ambiente da sociedade atual. O ambiente da sociedade atual é um ambiente que tem as características da audição. O que é a audição? A audição é um sentido que capta estímulos de todo o lado. Quer nós queiramos, quer não queiramos. Indiferentemente, que tende a estar sempre ligado. Ao contrário da visão. A visão vê aquilo para onde nós olhamos. E nós próprios fomos, de alguma maneira, com o alfabeto linearizados. Damos sentido às coisas da esquerda para a direita, uma atrás das outras. Por exemplo, todos nós sabemos o alfabeto, e eu arriscaria dizer que ninguém aqui consegue dizer o alfabeto do Z para o A. Algum candidato? Do A para a frente, muito bem. Porquê? Porque não é apenas termos sido linearizados, somos linearizados da esquerda para a direita.
é como lemos e é como vemos. Mas isto não é mais o modo de percepção, as estruturas da atenção da sociedade digital. Isso pode-se ver nas crianças que ainda não tenham aprendido a ler, que foram educadas pela televisão, pela PlayStation, pelos computadores e tudo isso, são muito mais holísticas e intuitivas. Por isso, o espaço acústico é esférico, não tem fronteiras, nem tem pontos de fuga. O espaço acústico é estruturado pela kinestesia, pela mistura de sentidos. Não é contido. É o espaço onde os homens viviam antes da invenção da escrita. É um espaço original, onde a emoção e a intuição pesa bastante mais. Com a escrita, os homens começaram a confiar bastante mais nos seus olhos e a estruturar o espaço visualmente. O homem, antes da escrita, o pré-literário, não confiava assim tanto nos seus olhos. Era muito mais ouvir é que era conhecer e não tanto ver é que é conhecer. Evocava-se a magia do som. Nós hoje estamos outra vez a entrar num ambiente muito acústico, quer dizer, muito simultâneo, muito constante, muito permanente. A qualquer momento, vindo de todo o lado, a relevância chama por nós. Não é o mundo da escrita, onde a relevância está no livro, sequencialmente e logicamente da esquerda para a direita. Os mídia da sociedade digital dos nossos dias são chamados media cool, que contrastam com os media hot, e segundo as definições ainda de McLuhan, os mídia tradicionais, antes da revolução digital, tendiam a estender, a ampliar apenas um sentido. O livro, fundamentalmente, a visão, claro que nós seguramos o livro, mas fundamentalmente a visão, o rádio, fundamentalmente a audição, a fotografia, também fundamentalmente a visão, uma palestra era fundamentalmente a voz, as palestras, as conversas, por exemplo, hoje em dia tendem a ser não apenas a voz, mas também já a imagem, estão a tornarem-se mais cool. Os media cool, como o telemóvel, os computadores, a internet, tendem a estender vários sentidos ao mesmo tempo, têm menor definição de imagem, de conteúdo e de som, e por isso, em termos de percepção, são mais envolventes, envolvem mais as pessoas, as pessoas são mais incluídas, dizem respeito ao hemisfério mais emocional do cérebro, ao hemisfério direito. A televisão, obviamente, é muito mais cool do que a rádio. Porquê? Porque a televisão tem sempre som e imagem. A rádio só tem o som. E nós, quando somos solicitados só num sentido, ficamos menos incluídos. Temos a possibilidade de fazer outras coisas. A televisão é imensamente envolvente, porque tem sempre dois sentidos. E com o remote control das últimas décadas ganhou 3 sentidos. É a visão, é o som e é o tato. E tudo isto como que nos retira de um mundo e nos põe noutro mundo. Ver televisão a sério, como nós sabemos, é ter o comando na mão. Não é? Uma pessoa com o comando na mão, já ninguém o agarra. Televisão, telemóvel, telefone, internet, banda desenhada e a conversa face a face, obviamente. Tudo isto é muito cool. A banda desenhada, por exemplo, só aqui um pequenino exemplo, é mais envolvente do que a fotografia. Porquê? Porque, não é mais envolvente, aqui não se está a falar de conteúdos. Estamos a falar de estruturas da percepção, de estruturas da atenção. E, à partida, independentemente do conteúdo, a banda desenhada é sempre mais envolvente. Porque a nossa experiência como seres humanos no mundo é que as coisas não são desenhos animados. A realidade é muito mais espelhada pela fotografia. Portanto, em termos de percepção, é mais fácil eu compreender uma fotografia de uma banda desenhada. O que quer dizer que eu me esforço mais em termos de percepção para captar a banda desenhada. Tal como me esforço mais para captar uma fotografia a preto e branco. Uma fotografia a preto e branco é mais envolvente, chama mais a atenção. Por isso é que muitas vezes, às vezes, por exemplo, as pessoas com óculos escuros dão mais nas vistas, chamam mais a atenção, são mais cool. Porquê? Porque nós estamos habituados a que as pessoas tenham sempre os seus olhos à mostra. Quando aparece uma pessoa sem olhos à mostra, chama mais a atenção. Estamos mais envolvidos. E esse é um aspecto muito importante dos mídias digitais. São mais envolventes, são mais absorventes. Se nós olharmos para a PlayStation, que tem tato nos comandos, som em alta definição, imagem em alta definição, o comando a tremer, etc, etc, aquilo é um mundo completamente diferente. É um mundo de intuição, de instantaneidade, de simultaneidade. São estruturas de percepção diferentes das que vêm da era do livro, da imprensa, etc. Nós podemos olhar em termos de tecnologias como ambientes para 4 grandes eras na história da humanidade. A época inicial, a era tribal, antes
da invenção da escrita, onde o homem vivia em grupos, em aldeias, e onde o que se ouvia era muito, muito importante. Desde sempre o homem teve a noção que a visão podia ser enganosa. Com a invenção do alfabeto fonético surge a linearidade, inicia-se a era da escrita, cerca de 2000 anos antes de Cristo. A visão, reparem, uma palavra atrás da outra. Antes do alfabeto fonético já existiam muitos outros sistemas de escrita, mas nenhum deles tinha a característica que o alfabeto fonético tem, que é de representar sons que não querem dizer nada, querem apenas dizer sons. Os hieroglifos do Egito, os caracteres chineses e não sei o quê, querem sempre dizer alguma coisa, uma ideia, uma noção. No alfabeto fonético, as letras querem dizer apenas um som. E só juntando-as sequencialmente, nós podemos chegar a uma ideia, a uma palavra. E isto feito numa palavra, depois numa linha, num texto. Põe-nos a ler sequencialmente. Daí vem a expressão, ainda hoje estás-me a seguir. Isso é linear. Esta sequência habitua-nos a pensar uma ideia atrás da outra. Ajuda-nos a pensar logicamente. Aliás, 2000 anos do impacto do alfabeto fonético, segundo alguns autores, deu origem precisamente à Grécia Antiga. Foi 2000 anos de linearidade, sequencialidade e lógica que fez com que há 2500 anos na Grécia Antiga alguém começasse a pensar em aritmética, em números, em lógica, a escrever, etc. E esta lógica sequencial, distanciada, racional, digamos, estritamente racional, hoje em dia está a ser descontinuada. Porquê? Porque as estruturas da percepção estão a favorecer comportamentos mais intuitivos, não planeados, holísticos, emocionais, simultâneos, etc. A lógica linear é acentuada com a imprensa, com a invenção da tipografia de Gutenberg, há 500 anos, que acentua o caráter lógico e racional da sociedade ocidental, que acentua a leitura e que por isso cria seres individualistas, independentes, que pensam por si próprios, e isto de alguma maneira começa a ser descontinuado com a era elétrica, agora chamada de eletrónica ou digital, começa com a invenção do telégrafo, onde a mensagem é definitivamente separada do mensageiro. Não é mais ninguém que leva a mensagem, as mensagens hoje andam sozinhas. A informação são mensagens que andam sozinhas. E é nesta época que nós estamos, numa era que se fala de alguma maneira de uma retribalização, ou seja, do regresso a uma sociedade em que a escrita não é o principal meio de comunicação. Em que estamos novamente a regressar a alguma oralidade, culturas acústicas e simultâneas. Não é a linguagem escrita a principal tecnologia. Nós aqui nesta imagem podemos ver aqui padrões de atenção e comportamentos típicos da era industrial e aqui padrões de comportamento e de atenção típicos da era digital. E de alguma maneira contrapõem-se uns aos outros. A lógica contrapõe-se hoje em dia à imaginação. À sequência, uma coisa atrás da outra, contrapõe-se hoje em dia o ambiente aural, tudo à nossa volta. À tradição, a inovação. Ao texto, o hipertexto. Ao foco numa disciplina, a multitarefa. À disciplina, o improviso. À racionalidade, a emocionalidade. Ao pensamento linear, o pensamento em mosaico. Ao detalhe, os padrões, e à análise, a síntese. Isto são padrões de atenção e de comportamento que hoje em dia estruturam a maneira como as pessoas atuam e pensam. E a tendência é que também a nossa vida em família, em grupos de amigos, em sociedade, as nossas profissões passem a ser cada vez mais modeladas por este tipo de padrões. Nós conhecemos hoje em dia aspectos de todo este género, empresas que contratam profissionais que são experts em jogos para isto e para aquilo, não é? E por exemplo, toda a indústria do marketing, da publicidade, da comunicação, que apela cada vez mais a comunicações emocionais, comunicações inovadoras e comunicações emocionais, não é? Ao ponto de haver hoje em dia, por exemplo, anúncios a telemóveis onde não aparece um único telemóvel. É a tribo, o grupo, a emoção. Por isso, neste mundo digital, obviamente que é um mundo muito sofisticado, e é um mundo onde vivem, atuam e comunicam as pessoas mais educadas, mais preparadas do planeta. A maior parte dos seres humanos hoje em dia não estão ainda imersos nesta cultura. Mas é uma maneira de dar sentido e de fazer sentido
diferente das coisas, envolvida em ecrãs, num ambiente que é imediato, que é envolvente, que é constante, que é, nós sentimos sempre ligados aos outros, que é excessivo de alguma maneira, é cansativo. E aqueles vós já tiveram, por exemplo, em Times Square, é uma experiência imediata. Uma pessoa fica cansada de andar aqui no meio destes ecrãs, é imaterial, é viral, é sistémico, é fascinante, é, segundo Baudrillard, pensador francês, super cool, super intenso. E é um ambiente ligado, isto de facto é muito importante. Nós, hoje em dia, temos a pressão para estar sempre ligados, estar sempre acessíveis e poder aceder. Nós vamos no carro ouvir uma determinada música. Qual a diferença entre ir no carro ouvir essa música que esteja a ser passada pela RFM, né, ou esteja a ser passada por um CD que nós levamos? A diferença é esta: no CD a música é a mesma da RFM, mas na RFM nós estamos ligados ao mundo, porque sabemos sempre que estamos a ouvir em conjunto com uma série de pessoas, e mais, e sabemos sempre, se alguma coisa verdadeiramente importante acontecer, eu vou saber. Esta pressão para estarmos constantemente ligados. Por isso, é muito fácil perceber a ideia, tantas vezes comunicada na academia e nos ambientes de investigação, etc., e às vezes que ouve-se dizer que nós vivemos num deserto do real, que o real acabou. É muito simples, é a ideia de que nós hoje vivemos num espaço cultural onde a televisão, o cinema, as imagens dos computadores são muito mais reais para nós do que a realidade física não mediada. Isto hoje em dia é absolutamente óbvio para a maior parte de nós. Nós vivemos num mundo que é modelado e desenvolvido, que o que é relevante e para nós conta é o mundo dos mídias, que é constantemente mediado. Existe um hiperreal em que um mapa, que é a linguagem da televisão, do cinema, da publicidade, das telenovelas, etc., tradicionalmente se referia a um território. Mas este mapa crescentemente está a descolar de um território e refere-se apenas a ele próprio. É um mapa semiótico que cria novas histórias, que cria novos desenvolvimentos, novas ideias, novos conceitos. No mapa da informação, o evento é a informação que cria o seu próprio evento. Por exemplo, existe uma tendência generalizada nas televisões dos programas de seguimento, de pós alguma coisa. A final do Campeonato do Mundo de Futebol, depois vamos ter o debate sobre a final. A comunicação do Presidente da República, depois vamos ter o debate sobre o que é que diz o Presidente da República. Os debates têm mais audiência do que os próprios acontecimentos. Tanto em termos políticos, desportivos, etc., etc. É toda a especulação informativa e pós-evento que constitui o mapa da hiperrealidade. O mapa, hoje em dia, pode-se dizer que precede o território. Nós, quando vamos fazer alguma coisa, já estamos no âmbito de modelos, de conceitos, de ideias, de narrativas que vêm da hiperrealidade, vêm do modelo digital. Por isso, este mundo tão intenso e criado e recriado por nós é, para a maior parte de nós hoje em dia, o mundo onde vivemos, e é um mundo que provoca sensações, provoca uma percepção e uma estrutura da atenção radicalmente diferente, e é um mundo que se vai descolando, sendo recriado e inventado em cada novo desenvolvimento. Eu tenho aqui um pequenino exemplo de como esta descolagem se vai fazendo com a árvore de Natal. Temos aqui uma imagem de Times Square, em Nova Iorque, o local do mundo mais ligado em termos de fibra óptica e de ecrãs públicos do planeta, e temos aqui uma árvore de Natal em Times Square. Reparem, esta árvore de Natal começa por ser uma árvore de Natal dourada, que já não é bem uma árvore de Natal, porque uma árvore, sabemos nós, do mundo real, é verde, castanha e verde. Esta árvore de Natal é dourada. Na nossa cultura, semioticamente, o dourado quer dizer festa, riqueza, ouro, alegria, etc. Reparem que a árvore de Natal está em Times Square, neste ambiente sensorial intenso e estimulante, é praticamente já só dourada. Mas a que é que se refere a árvore de Natal? A árvore de Natal sempre se referiu ao Natal. Então, mais verde ela seja, mais ela se refere ao Natal. Aqui já está praticamente dourada. Está a querer descolar. Agora digam-me o que é que se passa aqui. Uma árvore de Natal cor de laranja. Reparem, uma árvore de Natal cor de laranja é uma árvore de Natal digital, obviamente hiperreal.
a que é que ela se refere em termos da nossa interpretação? Refere-se à árvore de Natal verde. A árvore de Natal verde refere-se ao Natal. A árvore de Natal cor laranja, de facto, em termos da nossa interpretação, refere-se apenas à árvore de Natal verde, que agora é cor laranja. Quer dizer, está a descolar cada vez mais do significado original e primário. Nós vemos isso quando vemos pessoas que celebram o Natal e não sabem o que é o Natal. Dizem que não lhes interessa o que é o Natal. Para mim o Natal é isto e é aquilo. Portanto, é esta descolagem que é a hiperrealidade. Já não há origem. Tudo é uma questão de código, de invenção e de recriação. A Disneylândia. A Disneylândia agora entrava na parte final desta minha conversa, depois poderemos falar um bocadinho mais se tiverem algum comentário, alguma questão que queiram colocar. A Disneylândia, o reino da fantasia, um dos autores que tem estudado, aliás, o Jean Baudrillard, que cunhou a expressão hiperrealidade, diz-nos que a principal consequência da Disneylândia, primeiro, é fingir que a Disneylândia é para as crianças, porque dá a ideia que o mundo fora da Disneylândia é para os adultos, não é? O que é uma boa ideia, mas não é verídica. A maior parte das entradas da Disneylândia são adultos, não são crianças. Mas ainda diz-nos outra coisa. A Disneylândia tem a consequência de sugerir que tudo aqui é brincadeira, é irreal e é imaginado. O que quer dizer que o resto, não é real. Que entramos na Disneylândia e estamos no reino da fantasia, da imaginação, do fantástico. Não é? Tudo aqui é brincadeira, é irreal. Por contraste com o parque de estacionamento e com o resto do mundo. O resto do mundo é real. A Disneylândia é irreal. Este é o principal efeito. Quando nós vemos que fora da Disneylândia as imagens e o que fazemos é tão irreal como a própria Disneylândia. Tão irreal como a própria Disneylândia. Isto podia ser uma imagem da Disneylândia. E, curiosamente, desde os anos 90, os donos dos principais ecrãs Times Square é a Disney. É a Disney. Comprou uma série daqueles ecrãs. Portanto, este ambiente que de alguma maneira nós podemos pensar estimulante, intenso, que muda as nossas estruturas da percepção, que nos absorve a nossa atenção, que reduz muito a capacidade de antecipação e de planeamento, é o que cria os desafios para a maneira como nós vivemos, para a maneira como nós pensamos e para o tipo de preocupações que a comunidade cristã, que nós todos temos. É interessante ver que os servidores centrais da internet, que estão localizados em Virgínia, nos Estados Unidos, depois há cópias espalhadas por todo o mundo, mas os centrais em Virgínia, nos Estados Unidos, entre os cientistas que lá trabalham, têm o nome de código da verdade. Chamam aos servidores centrais da internet a verdade. A verdade. É elucidativo quanto ao mundo e às possibilidades que criam. E esse é o nosso grande desafio, de facto, hoje em dia. É até que ponto é possível nós vivermos e trabalharmos e termos a nossa vida neste ambiente cada vez mais tecnológico e intenso criado por nós próprios e mantermos a nossa vida com alguma vivência ou alguma relação com a verdade, com aquilo que sempre marcou o homem como aquilo que é. Por isso, esta é a reflexão que eu aqui trouxe. Tenho algumas sugestões para a nossa atividade, para a atividade de cristãos e de católicos, como é que nós podemos pensar a mensagem cristã nestes tempos, ajustada às novas estruturas da percepção e da atenção. Os tempos face a face são muito importantes. Face a face é muito cool, e o cool é que hoje em dia as pessoas estão preparadas cada vez mais, e quanto mais novos. As conversas, os debates, os pequenos grupos, isto é muito eficaz, não quer dizer que seja fácil, mas quando os conseguimos é de aproveitar. É muito mais importante do que um livro hoje em dia. Tentar usar o sensorialmente envolvente, conversas, canções, imagens, isto comunica muito bem. Desmultiplicar as iniciativas, a variedade, a surpresa, com diferentes apelos sensoriais. Reuniões, os eventos coletivos, a experiência grupal, a inclusão total. As pessoas são cada vez mais também parte dos grupos em que vivem. A experiência grupal, este exemplo das Jornadas Mundiais da Juventude, etc., estão condenadas a terem cada vez mais sucesso na cultura digital em que nós estamos. Tirar o maior partido possível da predisposição para os sentimentos e para as emoções e, sobretudo, chegar ao roteando das pessoas em todo o tipo de momentos. A vida não está mais fragmentada. Nós vivemos um mundo de tudo ao mesmo tempo. Em qualquer altura, em qualquer momento, podem-nos chegar mensagens importantes. E pronto, muito obrigado. Estou à disposição, se entenderem.